Resposta Católica de hoje, queremos responder a questão do culto dos santos e culto das imagens, que são duas realidades que estão bem ligadas uma com a outra. Bom, a pergunta é a seguinte: nós podemos ou não podemos cultuar pessoas e imagens? Aqui, para a gente entender isso, nós precisamos entender logo desde o início o que é um ícone e o que é um ídolo. Todos os dois são imagens, mas são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. Então, isso é um ídolo. Ou seja, um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. Então, isso é um ídolo. É uma imagem onde que eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. Eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Só que existe uma outra palavra grega para dizer também imagem, que é o ícone, eikon, que é uma coisa diferente. Ou seja, o ícone é quando eu pego aquela criatura, que foi uma pintura feita por mão humana, uma estátua feita por mão humana, mas eu uso aquela realidade não como um Deus no lugar de Deus, mas como uma janela, uma verdadeira janela que me abre para Deus e que me leva a Deus. Então, se eu tenho diante dos olhos claramente a diferença entre ídolo e ícone, eu vou entender então que uma coisa é proibida e a outra é permitida. Os protestantes radicalizam as coisas dizendo assim: mas então vamos cortar o mal pela raiz e vamos parar de fazer qualquer tipo de imagem. Só que, deixa eu ajudar você espiritualmente, meu irmão. Isso não resolve o problema. Não resolve o problema porque você vai continuar, por exemplo, tendo diante dos seus olhos a sua esposa,
o seu marido. Quando você olha para a sua mulher e vê a beleza do corpo dela, você tem uma escolha. Ou você transforma o que você está vendo em ídolo, colocando sua mulher no lugar de Deus, ou você transforma aquilo que você está vendo em ícone, fazendo com que ela seja uma janela transparente que te faz louvar a Deus. Porque aqui o que está em jogo não é a nossa atitude diante de um bonequinho de gesso, mas é a nossa atitude diante de toda a criação. Aqui que está o problema. Você pode acabar com todas as estátuas de gesso, você pode acabar com todos os ícones, você pode acabar com todos os sinais feitos por mão humana. Mesmo assim, o problema da idolatria vai continuar existindo. Porque o problema da idolatria ele é mais sério e mais radical. O problema da idolatria é a sua atitude diante das realidades criadas. As realidades criadas te levam para Deus ou te afastam dele. Isso depende da sua atitude. Isto é você quem vai dizer. Portanto, diante de uma flor, diante de um pôr do sol belíssimo, diante de realidades até mais tentadoras como o sexo, o dinheiro, diante de qualquer criatura, você está sempre diante de uma escolha. Ali você está encurralado. Você tem que escolher. Você tem um bívio, uma encruzilhada. Ou você faz com que essa criatura seja um ícone, uma janela que te leva para Deus, ou você fará dessa criatura um ídolo, ou seja, algo que você coloca no lugar de Deus. Ídolo, ou seja, algo que você coloca no lugar de Deus. Ídolo, ou seja, algo que você coloca no lugar de Deus. Coloca no lugar de Deus.